Muita informação por aqui. Durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal descobriu uma grande plantação de maconha no município de Juazeiro, no interior do Piauí. A propriedade rural tinha milhares de pés do entorpecente, que foram destruídos pelos agentes. Também foram inutilizados os equipamentos usados no plantio, na irrigação e no preparo da droga. Os agentes federais acreditam que este local tinha sido abandonado dia antes pelos traficantes. Agora, a polícia tenta identificar os responsáveis pela plantação. Até o momento, ninguém foi preso. Aliás, plantações de maconha se alastram pelo Brasil. Autoridades policiais alertam para o crescimento do cultivo e da profissionalização no preparo e no tráfico da substância psicoativa, principalmente no Nordeste, Ana. Zucatelli, com o clima mais favorável à erva, a região abriga o chamado polígono da maconha. Lá, a sofisticação da produção, preparo e distribuição da droga impressionam, como vamos ver agora na reportagem da Ana Paula Neves. As imagens aéreas mostram uma tentativa de camuflar um crime. No meio de uma densa área verde, grandes plantações de maconha. O Nordeste concentra a maior área de produção ilegal de cannabis a céu aberto. A erva com efeitos alucinógenos se adapta bem ao clima semiárido. O sol forte e o acesso à água por meio da bacia do Rio São Francisco permitem ciclos rápidos de colheita, entre 3 e 4 meses. Pernambuco é o lugar com mais plantações ilegais de maconha no país, segundo a Polícia Federal. Mas com o aumento do combate a esse tipo de crime em solo pernambucano, regiões rurais da Bahia têm sido cada vez mais usadas por criminosos. É uma expansão do chamado Polígono da Maconha, uma área formada por 20 municípios e mais de 40 mil quilômetros quadrados entre estados. Nos anos 40 e 50 era basicamente em Alagoas, Sergipe, que tinha os plantios. A partir dos anos 80 e 90, esse plantio distanciou mais para a região que hoje é o submédio de São Francisco. E nós temos realmente essa região como a região que concentra o maior plantio, de maconha no Brasil. Essas são imagens de investigações policiais da Bahia. Provas de que traficantes transformam propriedades rurais na Chapada Diamantina em grandes lavouras clandestinas. Tem roças de maconha que, se ela fosse colhida, giraria em torno de 40 toneladas de maconha que seria distribuída para todo o país. Então, cada vez mais, o uso da investigação aliado com a inteligência e com a integração, nós estamos conseguindo realmente erradicar esses plantios e dar um baque no crime organizado, que é esse o nosso principal objetivo. Os policiais precisam caminhar quilômetros em regiões de mata fechada e caatinga para chegar até os cultivos ilegais. Os agentes sabem que em terras dominadas pelo tráfico, a vigilância das quadrilhas é constante, porque a atuação do bando vai muito além do plantio. Esse acampamento foi abandonado. As estruturas montadas eram para abrigar funcionários do crime. Uma equipe que no mesmo local fazia a colheita, o preparo e o envio da droga para os endereços indicados pela organização criminosa. Equipes, muitas vezes trazidas de outros estados, certo? Do polígono da maconha, que fica tradicionalmente localizada na região de Pernambuco. Obviamente que pessoas da localidade estão envolvidas, fazem parte do topo da organização criminosa, mas sempre vieram com auxílio de pessoas que já plantavam historicamente em outros estados e agora estão, em razão da similaridade do terreno, estão tentando se alojar aqui, mas a gente tem tentado fazer esse trabalho do combate à organização criminosa. Durante operações policiais recentes na Bahia, milhares de pés de cannabis foram destruídos. E suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa e financiamento da produção ilegal. A gente ainda vai prender o grande responsável por essas plantações. Já é identificado por nós e estamos tomando as medidas cabíveis. As plantações são feitas em propriedades arrendadas. Ou seja, criminosos chegam na cidade e procuram donos de terras.
fazem propostas vantajosas para arrendar os lotes. Alugam o terreno por um tempo, sem contrato registrado, para evitar a identificação dos responsáveis pela produção clandestina. Agora, uma nova frente de combate tem tentado impedir o avanço das plantações de maconha em todo o país. A polícia tem pedido à justiça que os donos da terra percam o direito sobre a propriedade caso fique comprovado que eles tinham ciência do arrendamento para o crime organizado. Muitas vezes essas pessoas que arrendam aquela terra, elas têm um conhecimento e o que a gente chama de cegueira deliberada. Elas fingem não enxergar aquilo ali. Então, ao invés de apoiar as forças policiais, ela finge não enxergar aquilo ali, recebe o dinheiro do arrendamento. O diretor do Departamento de Repressão ao Narcotráfico, DENARC da Bahia, explica que a medida desestimula a prática criminosa em troca de dinheiro. Esse bem seria posteriormente leiloado, então o proprietário perderia esse bem e esse valor leiloado retornaria para as forças de segurança justamente para se capacitar, para conseguir novos meios de investigação para combater o crime organizado e com foco na erradicação de plantios de maconha. Combater o plantio de maconha é um desafio da segurança pública em todo o país. No observatório, dos plantios ilícitos no Brasil, que nós estamos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós observamos que hoje a erradicação de uma quantidade razoável de pés, acima de 5 mil, em 13 estados brasileiros. E hoje, na Amazônia, começa a ter também uma região de muito plantio. Essas são imagens da Polícia Federal. Os agentes encontraram cerca de 8 mil pés de cannabis no interior do Amazonas. Na região norte, traficantes aliciam moradores de áreas ribeirinhas e até indígenas. No Piauí, uma estrutura abrigava milhares de pés de cannabis. Placas solares garantiam a temperatura ideal, além de sistemas de irrigação com horário agendado. E prensas para compactar o material e deixar os pacotes com a droga prontos para serem vendidos. No entorno do Distrito Federal, uma plantação de maconha e um laboratório foram descobertos pela polícia. Os agentes usaram um drone para encontrar a localização exata da chácara usada por traficantes. Encontrar lavouras, destruir as plantações ilegais e retirar dos donos da terra a propriedade arrendada para bandidos fazem parte das estratégias de combate à produção e ao tráfico de drogas. Mas o trabalho é árduo, já que o solo é fértil e abundante. Afinal, o Brasil é um país com dimensões continentais. Isso é um trabalho constante da polícia, seja na barreira, nas fronteiras para evitar a entrada de drogas, seja na produção local. Não é fácil, não.